Há um ano atrás, Israel era atacado, milhares de pessoas constrangidas, outras dezenas e centenas mortas em um atentado cruel contra Israel. E eu bato um papo com uma pessoa que por várias vezes já conversou conosco. Esse mês agora, intensificado ações de Israel contra o Hezbollah, contra grupos que estão ainda propiciando, incentivando guerra contra Israel. Inclusive o Irã, na semana passada, enviou mais de 180 mísseis contra Israel, alguns deles atingidos solo israelense. E eu bato um papo com o Eitan Yarif, que bateu um papo comigo já ao longo desse ano todo. Eitan, muito obrigado por atender a Acústica FM. Você está em Israel nesse momento? Eu estou em Israel. Bom dia, boa tarde para vocês. Não, boa tarde para mim, bom dia para vocês. Tu estás aí às 5 horas da tarde agora, mais ou menos? Agora são 5h45 da tarde, tá? 5h45. Finalzinho de tarde aqui. Vocês têm horário de verão em Israel, Eitan? A gente tem horário de verão, ele vai acabar no final desse mês agora, no final de outubro. Certo. Eu estava em dúvida se era 5 ou 6 horas de ida. Então, a gente acompanha, como sempre, na imprensa o que está acontecendo. E eu me lembro da primeira vez que eu conversei contigo. Tu é um agente de turismo aí em Israel. E tu me contou, Fábio, nós estávamos preparados aqui para receber milhares de pessoas, para fomentar o turismo em Israel, que é gigante, que é uma força motriz muito forte. Inclusive, muitas pessoas que estão na Palestina que também trabalham na questão do turismo. Me lembro bem claramente quando tu me falaste isso. E nós estamos falando de um ano atrás, essa minha primeira entrevista contigo, e eu queria que tu me dissesse hoje como está a situação dos israelenses e palestinos que trabalham, que convivem junto durante muitas horas por dia aí. Bom, primeiro, obrigado por me receber de novo. É um pouco inacreditável que faz um ano que você falou. Você me fala de um ano, é incrível. Se você me perguntasse há um ano atrás quanto tempo eu acho que vai durar esse conflito, eu ia te falar 2, 3 meses no máximo. É realmente inacreditável. Mas, de qualquer maneira, a situação ela continua praticamente igual. Ou seja, o conflito é um pouco menos, digamos, forte, mas ele continua. Inclusive, ontem à noite tivemos uma lembrança do nosso conflito. Às 11h30 da noite tocou sirene na minha casa. Tive que acordar minhas 2 filhas, uma de 12 e uma de 16 anos de idade, tirá-las do quarto e levá-las para o bunker, porque o Líbano disparou 5 mísseis para centro de cidades. E o conflito continua. A realidade, infelizmente, não mudou. Inclusive, nós estávamos tendo um pouco de volta do turismo no começo de agosto, setembro. Sim. Infelizmente, com esse novo ataque do Irã, com tudo que aconteceu com o Irã, cancelou tudo. A gente tinha 15 grupos chegando, só a nossa agência tinha 15 grupos chegando em outubro, e cancelaram todos, porque também as companhias aéreas cancelaram. A situação fica praticamente igual, está a mesma coisa. É um ano que o país está parado. Como é que foi esse ataque de mísseis do Irã contra Israel, que não foi 1, 2, 3, foi mais de 180 mísseis? Como é que foi o sistema de defesa? Conseguiu quantos por cento? 99% de sucesso? Como é que foi? Conseguiu parar mais de 90% dos mísseis, só que 90% de 180 quer dizer que ainda 18 conseguiram cair e pegar. A gente teve muita sorte, muita sorte realmente. Tem pessoas que dizem que tivemos a bênção de não ter ninguém se ferido ou machucado. Mas é uma loucura, porque você sabe, eu converso com pessoas do mundo todo e comento a nossa realidade e não acreditam. Como assim? Você está em casa e começam a tirar mísseis em você? É a realidade. Mas pelo menos esse ataque do Irã, realmente, ele abriu para todos os olhos que, na verdade, o conflito não é um conflito de Israel com os palestinos, não é um conflito de árabes e judeus. No final das contas, é um conflito que está por trás dele o Irã faz muito tempo, que o Irã é que banca o Hamas, o Irã é que banca o Hezbollah, o Irã é que banca esse grupo dos Houthi no Iêmen, e ele está por trás de tudo isso. Só que, como covardes que eles são, eles põem as outras pessoas na frente, sim, inclusive civis, e agora eles mostraram a cara. No final das contas, é um conflito entre Israel e Irã.
É um conflito que envolve terrorismo, um conflito que envolve assassinato, um conflito que envolve estupro, tudo que a gente já falou disso no 7 de outubro. Sim. Mas eu tenho certeza que nós vamos sair dele vitoriosos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Eitan. Eitan está em Israel, só para o pessoal que está entrando na entrevista. Estou falando com uma pessoa que é um profissional da área do turismo, estava dizendo agora que tinha 16 grupos só na agência dele para receber em Israel, foi suspenso em função desse ataque. Muitas vezes a guerra tem um início, tem um propósito. Por exemplo, a União Soviética entrou num país vizinho com a intenção de ampliar o seu território, de ter áreas de acesso a porto. Tinha uma coisa assim, muito focada, muito definida sobre isso. Qual é a intenção, por exemplo, está dizendo que o Irã é um grande financiador de tudo que está acontecendo no entorno. Qual é a intenção do Irã? É dizimar o povo israelense, ampliar território? Qual é o foco realmente, tu acha, Eitan? Tem 3 organizações, 4 na verdade, que são, a gente chama de proxy do Irã, que é o Hezbollah, Hamas, Houthi, e tem mais um grupo de terroristas no Iraque, que todos eles têm uma meta, que é apagar o Estado de Israel. Apagar o Estado de Israel. Se você entra no site do Hamas ou do Hezbollah, é o que diz no site. O nosso objetivo é apagar o Estado de Israel. Sim. O Irã está por trás disso, e o presidente do Irã falou várias vezes: o meu objetivo é apagar o Estado de Israel. Não é à toa que a gente fica falando o tempo todo, você ouve o Netanyahu falando disso e outros falando que tem que parar o programa do nuclear do Irã. Porque Sim. Se o Irã tiver um nuclear, é óbvio que ele vai querer usar para apagar o Estado de Israel. Sim. Esse é o objetivo. Agora, você quer saber a minha opinião de qual é o nosso objetivo da guerra? A gente, Israel, não tem nenhum objetivo nessa guerra. A gente não começou essa guerra, a gente não queria essa guerra, a gente estava fazendo tudo para chegar a um processo de paz em toda a região. Com a Arábia Saudita, a gente já tem processo de paz com os Emirados Árabes, a gente tem processo de paz com o Marrocos, a gente está buscando paz. Só que isso estava justamente incomodando o Irã. O Irã não quer que a gente tenha paz com esses países, porque aí ele perde a sua principal meta, que é apagar o Estado de Israel. Eu estava vendo aqui no tamanho de Israel em relação ao Rio Grande do Sul, vocês têm mais ou menos o equivalente a 12% o tamanho do Rio Grande do Sul. Imagina só. Sabe, olha, é engraçado. Eu vou te contar uma coisa. Eu voltei fazem 2 semanas do Brasil. Uma semana eu voltei do Brasil. Eu estava a trabalho, eu vim participar da feira da ABAV que teve em Brasília. E muitas me perguntavam de Israel, tamanho e tal. O menor estado no Brasil é o Sergipe. O menor estado do Brasil é o Sergipe, que é exatamente do tamanho do estado de Israel. Que loucura, não? Para vocês entenderem. Israel, esse pedacinho de terra, com tanto conflito em volta disso. É inacreditável. Não, E renda per capita altíssima de Israel, um negócio assim, que os números é uma coisa surpreendente, e a tecnologia, tudo isso que vocês conseguiram conquistar nesses anos todos, num espaço tão pequeno, né? Mas o incrível é que o mais incrível é isso, que as pessoas não conseguem entender. A gente quer dividir isso com todo mundo. Não, o que a gente fez, desde que a gente teve o processo de paz com os Emirados Árabes, a quantidade de negócios que foram feitos entre esses 2 países é inacreditável. Não, mas a questão tecnológica aí, na questão da irrigação, por exemplo, vocês são um exemplo para o mundo. Na questão uma coisa que eu utilizo no meu carro, que é o Waze, é tecnologia israelense. E está presente aqui. Até o tomate cereja que você come foi invenção israelense, é verdade. Eu queria perguntar o seguinte: um ano passou de conflito, ainda há uma tensão muito grande. Eu queria saber a repercussão das lideranças internacionais com as ações de Israel e com as ações dos países vizinhos. Como é que vocês, israelenses, observam, depois de um ano, tudo o que está acontecendo, e qual a opinião das lideranças mundiais com tudo isso está acontecendo? Esse é um tema mais triste, para falar a verdade. Porque, infelizmente, eu acho que o que você ouve de vários dos líderes mundiais não é o que o povo deles pensa. Inclusive, nessa última viagem que eu tive no Brasil, eu só ouvi apoio ao povo de Israel, ouvi apoio à nossa situação. E, por outro lado, eu via as notícias, via a televisão, notícias que você fala... Isso não só que não é certo, eles estão mentindo nas notícias, falando que Israel está fazendo genocídio. Infelizmente, eu ouvi o presidente Lula usando o termo genocídio em Israel. Genocídio foi o que aconteceu com a gente, com os judeus, na Segunda Guerra Mundial, que mataram 6 milhões de judeus. Em toda a guerra, que é uma guerra horrível que está acontecendo aqui em Gaza, morreram 30 mil pessoas, dos quais mais de 17, 18 mil são terroristas do Hamas. Para comparar, na guerra da Ucrânia e da Rússia, morreram quase
800 milhões de pessoas. Olha o absurdo, 800 mil pessoas, desculpa. Olha o absurdo da comparação de falar que a gente está fazendo um genocídio. Agora, se fosse um genocídio, cadê o mundo? Está tendo um genocídio aqui? Vem aqui para o genocídio, porque as pessoas sabem que não é um genocídio realmente. Não é um genocídio, isso é uma guerra que a gente está fazendo para nos protegermos, para que a minha filha não tenha que acordar às 2 da manhã para correr para o bunker. Não faz sentido isso. E essa repercussão internacional dos líderes, tem apoiadores significativos que você vê como israelense positivo e as lideranças negativas? Só para poder entender, assim... Não, olha, no final das contas, você ouve de quase todos os lados que Israel tem o direito de se defender. A discussão é se a gente está fazendo isso certo ou errado. Não é que a gente não tem o direito de se defender. Era muito claro que o ataque do 7 de outubro, o objetivo dele era apagar o Estado de Israel. Se vem alguém me apagar, eu quero me defender. A pergunta é se eu vou me defender e ficar me cuidando ou se eu vou atacar de volta para evitar um futuro ataque. Sim. O nosso objetivo, no final das contas, é que o Hamas não esteja mais em Gaza. Hamas não pode estar em Gaza. É uma coisa que o mundo tem que entender. O islamismo extremo, e não é todo o islamismo, tem países islamistas, eu tenho amigos islamos muçulmanos que são pessoas sensacionais. O islamismo extremo não vai parar em Israel. Ele não vai parar em Israel. Se apagar Israel, ele vai continuar para a Europa, vai continuar para o mundo todo. Ele quer conquistar o mundo. É um tipo de uma revolução islamística nova, que não conseguiu fazer nos anos, sei lá, 1600, 1500, eles querem fazer isso agora. E tem que parar isso agora. É agora, porque senão vai continuar para a Europa. Você já vê hoje em dia grupos imensos de muçulmanos extremos na Europa, na Inglaterra, na França, fazendo manifestações violentas, quebrando carros, queimando tudo. Como que o mundo não vê isso? Como é que tu vê a presença? Tu esteve em Brasília, só para uma pergunta, curiosidade. Como é que os israelenses veem a opinião do governo brasileiro nesse assunto aí? É muito triste, porque, na verdade, eu sei que a opinião do governo brasileiro não é a opinião do povo brasileiro. Eu tive encontros com pastores, tive encontro com agentes de viagem, tive encontros com padres da igreja, e você vê que realmente o apoio ao Estado de Israel é muito, muito grande. Eu realmente tento entender também de onde vem esse apoio. E eu não sou contra apoiar os palestinos têm o seu direito a viver uma vida em paz e tal, mas falar que o que nós estamos fazendo é um genocídio e apoiar o Hamas, apoiar o Hamas praticamente. Eu quero te dar um exemplo. Olha, tem uma história que vocês viram, obviamente, a história dos pagers no Líbano, dos beepers. Sim, eu vi. Todo mundo falou, olha que coisa incrível, que não sei o quê. A única coisa que ninguém falou, que é o ataque, se foi feito por Israel, que ninguém ainda disse, é um ataque que foi feito para só pegar terrorista. Não morreu um inocente nesse ataque aos beepers. Olha o cuidado que Israel tem de não pegar inocentes. A gente fez um plano que durou 10 anos para não ter que jogar uma bomba no meio de uma área civil e pegar centenas de pessoas. Olha o esforço que a gente faz para não pegar a vida de inocentes. A gente, quando vai atacar um bairro no Líbano que está cheio de terroristas, a gente manda papelzinho para a população: saiam daí que a gente vai atacar. Não existe no mundo inteiro isso. Não existe um país que fala: cuidado, vamos atacar. O problema é estar o civil misturado com militares. Eles montam todas as bases militares deles vêm dentro de casas de civis. Eles botam as bombas embaixo da garagem das casas dos caras. Eles fazem isso de propósito, porque eles sabem que se a gente atacar, vai repercutir na média internacional e vai tirar a gente mal. Esse é o problema. A gente não está lutando com uma guerra normal. É uma guerra de loucos. A gente luta com loucos. Que coisa. Eu fico a imaginar assim a tensão de vocês. Daqui a pouco quer deitar numa caminha quente, daqui a pouco todo mundo para os bunkers. Eu digo... Fábio, 11h30 da noite ontem, minha filha já estava dormindo. Fui acordar ela, levei ela para o bunker, que graças a Deus eu tenho um bunker para nós dentro do meu apartamento. Levei ela para o bunker, fechamos a porta, escutamos 3, 4 explosões, ficamos mais 5 minutos e voltamos a dormir. É uma coisa louca. Eu não sei se eu conseguiria dormir. Não sei. Então, e Arif, muito obrigado. Desejo a vocês aí, pelo menos a intenção minha e de todos aqui da nossa região, é que se acalmem as coisas, que vocês possam ter uma vida plena, mais tranquila e que diminua esses conflitos. É isso que nós torcemos por aqui, viu? Fábio, muito, muito obrigado. Eu tenho certeza que, no final das contas, a paz vai prevalecer aqui. É importante que as pessoas entendam.
A gente realmente quer paz, a gente só quer paz e sossego, não quer mais nada que isso. Eu ia te falar mais uma frasezinha, se eu tenho tempo. A guerra pode acabar amanhã, Fábio, a guerra pode acabar amanhã. O Hamas tem que devolver, nós temos ainda 101 sequestrados. 2 crianças abaixo de 5 anos de idade ainda sequestradas nas mãos de terroristas embaixo de túneis. Eles querem acabar a guerra, devolvam os 101 sequestrados que estão aí guardados, traz pra gente, a guerra acaba amanhã, eu posso te garantir. Se soltarem esses sequestrados, amanhã não tem mais guerra. Bom, tomara, vamos torcer. Obrigado, Arif. Um abraço para você. Obrigado.